Olá, alunos, professora Simone, estamos aqui então de volta à nossa disciplina, agora na última semana, né? Nós temos aula então hoje e amanhã. Hoje nós vamos falar sobre linguagem e má conduta e a aula de amanhã vai ser a aula de gerenciamento de referências, tá? Ambas as unidades 4 e 5 são bem mais curtas, então provavelmente não vai ocupar todo o período de aula, tá? Mas nós temos que estipular um prazo para terminar a disciplina, porque eu tenho que lançar as notas. Então, impreterivelmente, até segunda-feira, vocês têm que assistir todas as aulas, responder todos os trabalhos. Inclusive, eu vou dar mais um ainda para vocês fazerem na carga horária que vai sobrar de hoje e de amanhã, tá? E também porque vai valer nota. Daí nós não teremos prova e a nota vai ser baseada então nesses 3 trabalhos. 2 já foram feitos, né? O do Qualis e esse do sábado passado que tem aquelas perguntinhas. E eu vou dar mais um para vocês, tá? E aí a gente encerra a disciplina, e porque eu tenho um prazo para lançar as notas e a frequência, senão encerra o semestre, porque a nossa disciplina foi a última, né? Então nós temos uma data aí que eu acho que é segunda-feira, dia 15. E aí, se eu não lançar depois para abrir o sistema, aí é só tem que solicitar via pró-reitoria, daí aí tranca quem tiver já para defender, então complica muito, tá? Então, vai colocar um prazo bem curto para as aulas ficarem disponíveis e para que vocês respondam os trabalhos, ok? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre linguagem e má conduta, tá? É uma aula bem tranquila, mais uma conversa. Eu vou dar dicas, vou falar sobre má conduta e depois, aqui está o contrário, né? Primeiro eu vou falar de má conduta e depois eu vou falar de linguagens. A gente vai encerrar com a parte de inglês, né? Das revisões, correção do inglês. Mas antes disso eu vou dar dicas também de escritas, né? Palavras que são mais utilizadas e tal. Então são dicas bem práticas e que ajudam bastante. Pelo menos elas me ajudaram muito nesse tempo todo que eu tô nessa coisa de submissão de manuscritos, a publicação do trabalho dos alunos, etc. Né? É uma etapa bem complicada, né? Exige muito, então tudo que vier para ajudar eu acho que é válido, tá? Então, aqui dentro, né, de má condutas, as figurinhas já mostram alguém roubando a ideia de outra pessoa. Esse outro aqui, olha, tá disfarçando, cantando uma musiquinha enquanto tá fazendo o experimento. Ele viu que aquela plaquinha ali não deu a mesma coisa, né, da triplicata biológica dele aqui, quer dizer, da triplicata experimental dele aqui. Uma ficou muito diferente, então ele jogando uma no lixo disfarçadamente para ficar só com as duas que deram o resultado que ele quis. Senão o desvio padrão ia ficar muito grande, né? Aquela coisa toda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, tá? O que é certo, o que é errado, as faltas graves associadas à ciência, tá? Então, a gente vai falar de plagiarismo, ética com má conduta, né? O que é uma falta grave, gravíssima. A gente vai falar de linguagem e dicas de escrita e a revisão do inglês, tá? Bom, o que é plagiarismo? Plagiarismo é você usar texto, imagem, ideia, informações de outrem ou de si próprio já publicadas sem a devida referência. Como assim de si próprio? Se eu já publiquei uma imagem num artigo, eu não posso publicá-la de novo. Se eu já publiquei um texto, uma introdução, um parágrafo que eu escrevi numa introdução, eu não posso usar de novo num outro artigo.
tá? Eu tenho que mudar, eu tenho que alterar as palavras para que não fique igual, senão é plágio, ok? Eu posso plagiar outras pessoas, eu posso plagiar eu mesmo, né? Então, se eu sou coautor de um artigo no qual eu copiei uma frase da introdução e coloquei num outro artigo meu, isso é autoplágio, tá? Então, o plágio, ele pode ser você pode copiar, né, de outros ou de si mesmo, né? Você pode copiar qualquer coisa de outro artigo, uma frase, uma imagem, um gráfico, um dado. Isso, qualquer uma dessas coisas que você copia aqui é plágio, tá? Então, em relação a texto, mais de 10 palavras ou frase inteira de um autor é plágio, tá? De si mesmo, autoplágio, também mesma coisa. Só que o que é autoplágio? Escrever outro artigo com resultados iguais, semelhantes ou ligeiramente modificados. Isso também é autoplágio, tá? Bom, e a ética na ciência? A ciência ela tem que ser repetitiva, ou seja, os dados que você publica num artigo, uma outra pessoa que for usar a mesma metodologia que você descreve nesse artigo, usando as mesmas amostras, ela tem que achar os mesmos resultados. Por isso que a metodologia tem que ser muito bem detalhada, com marca do reagente, a empresa da onde você comprou o reagente, o equipamento, o modelo do equipamento que você usou, da marca, etc, tá? Mas muitos artigos não são replicáveis, tá? Isso existe, claro, não é ético. Inclusive tem autores que eles escondem, descrevem os métodos e não descrevem detalhadamente, que é para pontos essenciais, tipo velocidade de centrifugação, ou tempo de incubação, ou alguma coisa muito específica que muda todo, eles omitem para que justamente você não faça aquele experimento, não por causa do resultado, mas para a pessoa não pesquisar a mesma coisa que você, entendeu? Por exemplo, um primer. Tem gente que publica primer e muda as letrinhas lá dos nucleotídeos, que é para quando você for um primer de genotipar uma bactéria. Aí você vai, manda sintetizar o primer conforme está publicado no artigo e não dá certo. Não dá certo, você vai lá, faz o experimento, não dá certo, não dá certo, não dá certo. E quando você vai fazer o quê? Você vai pegar aquela sequência, vai fazer um blast lá no genoma da bactéria, você vai ver que não vai encontrar. Então, a dica é, antes de mandar sintetizar primer, vocês têm que fazer o blast. Por quê? Porque às vezes os autores publicam errado. Às vezes intencionalmente, às vezes não, né? Às vezes errou na digitação, alguma coisa assim. Mas intencionalmente também acontece, tá? E isso não é ético. Falta grave. O que é falta grave? Considerado uma falta grave, né? Submeter ou publicar um manuscrito sem o consentimento por escrito de todos os autores. Lembra que eu falei do e-mail, que era para vocês enviar com o proof, né? Com o draft da submissão, aquele PDF que é gerado lá no sistema de submissão da revista, antes de vocês enviarem para a revista, ele gera um PDF para você ver se está tudo ok, né? E aí, esse que chama draft. Esse draft que você vai enviar para todos os coautores no e-mail bem bonitinho, com prazo para eles responderem em 24, 48 horas, com sugestões, autorizando o seu nome no artigo, etc e tal. Aí você escreve de alguma forma que, caso eles não respondam, você vai entender como uma autorização. Para que fique por escrito que você tem o consentimento deles, ok? Se você não tiver, é uma falta considerada grave,
A revista pode pôr retract no seu artigo se o autor que foi inserido sem consentir reclamar para a revista, tá? Principalmente esses bambambãs que a gente coloca aí nos artigos, achando que vai ajudar o nosso artigo, porque o nome do cara é tarará, e esquece de mandar uma versão para ele corrigir. A hora que chega lá, ele vê o nome dele, ele manda um e-mail para a revista vai lá e retract no seu artigo, tá? Falta ética, falta gráfico também. Além do submeter sem autorização, a submeter o mesmo artigo para 2 ou mais revistas simultaneamente. Claro, se o artigo for recusado, decisão final, lá no site da revista, né, naquele sistema de submissão tem a decisão, tá escrito em revisão, às vezes está escrito assim, decisão final, rejeitado. Se tiver escrito rejeitado, significa que o processo já encerrou e você tem autorização de mandar para outra revista, tá? Agora, se você submete para 2 ao mesmo tempo, ou se um está em revisão em um, você já quer mandar para outro, porque se lá recusar você já acelerou o processo numa outra, não pode, tá? O que acontece é que normalmente os trabalhos caem na mão dos mesmos revisores. E o cara olha e fala assim, ué, mas esse manuscrito eu acabei de corrigir pela PLOS, agora está chegando para mim pela BNC. Aí o que o revisor faz? Ele comunica as duas. Você nunca mais publica também, porque seu nome vai ficar sujo, tá? Do seu e de todos os coautores, tá? Outra falta grave é publicações redundantes, ou seja, publicar a mesma coisa ou bastante semelhante em outro artigo. Você vai lá, dá uma mudada, publica um dado, né, um resultado, aí você vai lá, muda um pouquinho, tarará, e publica de novo em outra revista a mesma coisa. Não pode, tá? Tem que ser outros achados, Cuidar com aqueles casos em que você pega o resultado da sua dissertação e faz 2 artigos, tá? Escreve 2 manuscritos. Você desmembra os resultados. Cuidar para, assim, em algum momento do segundo manuscrito, você não vá precisar dos dados do primeiro e acabar mencionando ou citando. Só pode fazer isso, mencionar lá no segundo manuscrito, achados do primeiro, depois do primeiro ter sido publicado. Aí você vai e cita. Aí pode. Enquanto não for, não pode. Então, se você pode fazer 2 manuscritos, mas não pode chamar os resultados do primeiro lá no seu segundo manuscrito. Senão, isso quando você menciona um dado que não foi publicado, você está publicando. Aí você vai publicar 2 vezes a mesma coisa. Não precisa ser um artigo completo, com todos os resultados. Se tiver um dado de prevalência, o dado de uma atividade biológica, alguma coisa só que você menciona no segundo e que ele vai aparecer no primeiro, só que ainda não foi aceito, por exemplo, isso é redundância, tá? Cuidado com isso. O que eu fiz? Que uma aluna minha lá em Manaus, quando eu orientava lá no programa de mestrado, lá em hematologia. Tanto que esses trabalhos de HPA, de plaqueta aí, são de doadores, não sei se vocês viram nos exemplos, são os trabalhos dessas minhas alunas. Então, o que a gente fez? A gente fez 2 trabalhos. A gente tinha um sistema de microarranjo que fazia genotipagem de antígenos de plaqueta. Aí, o que a gente fez? A gente genotipou os doadores de plaqueta do Hemocentro e a gente genotipou um grupo de pacientes que tinha uma doença chamada trombocitopenia imune, que é TPI, que é uma doença que os pacientes têm redução na contagem de plaqueta e que precisam tomar transfusões de plaquetas regulares, né? 2, 3 vezes por mês. Então, o que a gente fez? A gente primeiro publicou o trabalho que falava
da genotipagem dos doadores de sangue, tá? A gente publicou isso. Depois, o que a gente fez no segundo? O segundo, a gente queria fazer o seguinte, a gente queria comparar o perfil dos doadores, né, com os antígenos que estavam presentes nas bolsas de plaquetas que eram doadas com frequência, eram doadores de repetição. E a gente queria ver, com base no resultado desse grupo de pacientes que precisava de transfusão, se eles achariam no banco de doadores plaquetas compatíveis com o seu perfil antigênico, para não induzir a aloimunização, que é a produção de anticorpos contra algo que você não tem, tá? A aloimunização é contra algo que você não tem, e autoimune é quando é contra algo seu mesmo. Então, o que a gente fez? A gente, para publicar o trabalho, antes de submeter o manuscrito que falava desse grupo de pacientes, né, comparando com os doadores, o que a gente fez? A gente esperou o aceite do primeiro. A gente escreveu o manuscrito, deixou tudo pronto, com os resultados, análise comparativa, estatística, os gráficos, tudo pronto. Mas esperou publicar. A hora que saiu a publicação, a gente veio com a citação e colocou lá nos dados. Por exemplo, os dados da tabela 1 na coluna A refere-se aos dados do fulano et al. 2000 citou. Aí você pode pegar um dado de alguém e reanalisar. Isso você pode fazer, que é justamente o que você faz, por exemplo, nas revisões sistemáticas. Agora, eu não poderia ter feito isso se não tivesse publicado, porque a hora que eu colocaria os dados do doador ali, inviabilizaria o meu primeiro manuscrito, porque os dados do primeiro do doador estavam sendo publicados no artigo 1, certo? Então, cuidar com essa questão de dividir o trabalho em dois, para não publicar resultados redundantes, tá? Bom, outra coisa que é considerado falta grave é você retirar o manuscrito da revista, né, sem informar ou sem a confirmação do editor. Então, assim, vamos imaginar que eu submeti um trabalho para PLOS ONE, estou achando que está demorando muito, e aí surgiu uma oportunidade, um convite para eu submeter, porque às vezes tem uns convites assim, né? Os orientadores recebem convites para publicar sem precisar pagar a taxa, porque ele revisou. Porque às vezes, se o pesquisador revisa 5 manuscritos para uma determinada periódico, eles dão um desconto de 50% na publicação de um manuscrito em que esse pesquisador é coautor. Então, e aí às vezes as revistas começam a oferecer, porque às vezes está faltando até para fechar o volume, aí eles vão numa lista de pesquisadores, dos revisores deles, e falam assim, se alguém tiver trabalho aí, eu estou dando 70% de desconto na taxa de publicação para vocês. Aí o cara fala assim, corre para o aluno e fala assim, tira da revista tal, vamos mandar para essa, que a gente não vai pagar, né? Aí o que o aluno faz? Corre lá no site da revista, manda um e-mail, ou cancela, porque tem como retirar, deletar tudo, a submissão, ou manda um e-mail pro editor assim, mal e mal, né? Olha, eu tô retirando pro bababá e retira. Não, você tem que mandar o e-mail com uma justificativa, claro que você não vai falar essa verdadeira, você vai ter que fazer alguma coisa aí, inventar alguma coisa, porque senão é meio que você fez o cara de trouxa, né? Porque ele trabalhou, ele leu, a equipe dele está revisando o seu trabalho e agora só porque uma outra ofereceu um desconto você vai tirar. Para eles isso não é uma justificativa, tá? Ética, tá? Então você vai mandar um e-mail para ele explicando uma coisa que vai ter que achar uma justificativa plausível ali que não vai pegar mal. E aí você espera o editor te dizer, ok, tudo bem, sem problemas, ou bababá. Ele tem que ter o ok do editor em chefe da revista. Lembra que quem vai mandar esse e-mail é quem? O autor correspondente, porque a comunicação entre o editor em chefe e o autor é com o autor correspondente e não com os coautores, tá?
Então, essa comunicação, essa troca de e-mail, normalmente é feita no próprio site da submissão, lá tem uma opção de e-mails, tá? E aí você espera o ok, a hora que o cara te der o ok, você deleta e submete para outra, tá? Éticas e faltas gravíssimas, tá? Então, dentro de ética, o que é uma falta gravíssima? Antes a gente falou ali faltas graves, essas são gravíssimas, ó. Manipular resultados, modificar fotos ou imagens. Lembra que a gente viu o que pode fazer com fotos e imagens? Eu vou repetir aqui já, mas você não pode manipular a imagem, tá? Figuras e fotos, tá? Inventar gráficos com dados que você não tem, inventar experimentos que não foram feitos, isso é gravíssimo, tá? E o que é considerado ilegal? Adicionar elementos à imagem, subtrair informações relevantes, ou seja, você tem um dado e só mostra 10% do dado, os outros 90% você esconde. Ou seja, omitir informações, adicionar elementos numa imagem, né? Por exemplo, uma imagem de eletroforese em que você faz aparecer ou desaparecer uma banda, isso tudo não é correto, né? Então, o que você pode estar mostrando no seu trabalho só é a ponta de um iceberg, você pode estar omitindo uma coisa muito maior, então isso não pode, tá? Omitir dados não é permitido, tá? Então, a ética na ciência, ela pode ser dividida em 3 grandes momentos, né? Na elaboração da proposta do projeto, né? Onde pessoas podem se apropriar de ideias dos outros e para desenvolver sua pesquisa. Também pode ocorrer na condução da pesquisa durante o desenvolvimento do trabalho, né? Onde os autores podem ter um descuido na aquisição de dados, a fazer análises não apropriadas, análises estatísticas que não são as corretas, às vezes até para favorecer um resultado, fabricação de um dado, uso indevido de recursos, etc. Tá? Isso tudo configura, então, falta de ética em pesquisa. Na conclusão da pesquisa, eu posso também faltar com a ética na questão das autorias indevidas, né? Os autores, a gente falou sobre isso, né? Citações inapropriadas, deixar de citar um trabalho, ou citar um trabalho que, por exemplo, você não leu, mas você viu citado em outro trabalho, o cara mencionando que tal informação estava presente naquele trabalho, você vai faz citação de citação sem ler, né? Isso não é correto. Que a interpretação dele pode ter sido feita para realidade do trabalho dele, mas para a interpretação é diferente, tá? E você pode também, na hora da escrita do manuscrito, cometer plágio, como nós já falamos, tá? Então, nunca cite um artigo que você não leu, pois a informação pode estar errada e o erro acaba se propagando na literatura. O que a gente chama de efeito telefone sem fio. Então, aqui nós temos, por exemplo, o Papa, né, falando, o ex-Papa, né, falando, Lutero fez uma pergunta pertinente. Aí, o que chega lá no ouvido do último é Bento XVI agora é crente. Então, isso acontece, então citação de citação não é aceito, você tem que ler a obra original para poder citar, tá? Aqui, com relação à manipulação de imagens, né? Aqui tem fotos de eletroforese, né? Onde aqui é a imagem original e aqui é a imagem manipulada. Então, no controle foi retirada aquela banda lá, ó, tá? Aquela banda que estava aqui foi apagada. Aqui você tinha essa aqui é a imagem original, né? É a mesma.
E aqui eu fui e adicionei uma banda para ficar igual aos demais, ó, tá? Então, eu posso retirar daqui, ou retirar, ou adicionar. Então, isso tudo não é correto, tá? Inserir, cortar imagens. Outra coisa é publicar a mesma imagem em artigos diferentes. Então, aqui tem uma imagem publicada num artigo e aqui é a mesma, só que ele que fez? Inverteu ela e aqui tá preto e branco e aqui tá colorido. Colorir é permitido, a gente já viu que é permitido. O que não é permitido, inverter também é permitido. O que não é permitido é publicar 2 vezes a mesma imagem, tá? A não ser que você cite a fonte e peça permissão para usar, tá? Então, é legal não informar na legenda as modificações que foram feitas, ou mesmo aqui, por exemplo, se eu publicasse essa aqui pintada, eu teria que informar o que eu mexi. Mas eu só posso mexer também dentro daquelas opções que nós vimos, que é permitido, né? Que a gente viu na unidade 2, que é brilho, contraste, cropar e colorizar. E mesmo assim deve ser informado na legenda da figura. Caso isso não seja feito, é ilegal, tá? Então, olha só, aqui, por exemplo, isso aqui é ok. Eu tinha essa imagem aqui, eu não, né? O autor tinha essa imagem aqui. Aí ele foi e pintou para deixar mais claro que é uma interação entre um micro-organismo aqui e esse outro aqui. Então, é uma célula, não sei o que é esse aqui. É um tricomonas interagindo com, acho que é uma ameba. E aí, essa é a capa da história da professora, que ela fez submeteu o paper, o manuscrito, né, para Science. A Science gostou tanto, foi a primeira vez que eles descreveram a interação entre uma ameba e um tricomonas. E aí, o que ela fez? Ela pintou, né, a ameba de rosa e o tricomonas de verde para destacar o processo de interação aqui, tá? Isso é permitido, ó. Que estava aqui era um outro micro-organismo interagindo com um protozoário aqui. Então, 2 protozoários, né? Uma ameba e um protozoário interagindo. Então, isso aqui é permitido. Claro que ela informou embaixo na legenda da figura que ela fez. Foi tão relevante essa figura dela que ele foi capa da Science naquele ano. Então, ela foi convidada para transferir os copyrights para a Science dessa imagem, e a Science publicou, então, na capa da revista. Depois, no congresso, ela apresentou online, apresentou numa palestra dela, ela é a linha de pesquisa dela, claro, ela apresentou essa imagem, e o editor-chefe da Science estava assistindo, e aí depois ela recebeu um e-mail falando que ela tinha quebrado os direitos autorais, né? Porque ela não pediu autorização para usar a imagem. Então, você pode fazer essas coisas aqui que a gente falou, mas claro que tem regras, né? Você tem que informar as modificações no manuscrito ou na legenda. Ao mexer no brilho e no contraste, não fazer desaparecer informações relevantes e uniformizar a alteração. Bom, esse aqui eu acho que, se a gente estiver falando então de má conduta, né? E a retratação de um artigo ela é prevista nos protocolos dos periódicos, quando algum tipo de má conduta, fraude ou erro é detectado. E agora, recentemente, né, em junho desse ano mesmo, nós tivemos um paper bem famoso aí, que foi retratado no periódico científico The Lancet, anunciou no dia 4 de junho que o periódico, publicado no dia 22 de maio, foi refutando os benefícios da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento para Covid. Então, esse trabalho, ele afirmava que, com base no banco de dados deles lá, que a cloroquina e a hidroxicloroquina não tinham efeito para o tratamento da Covid.
E aí foi publicado no Lancet, bem no início, né? No início, em maio. E aí, alguns dias depois, né? 22 de maio até 4 de junho, então foram poucos dias, os próprios autores comunicaram o periódico que eles tinham tido um problema com o banco de dados. Na verdade, foi uma denúncia, né? Uma denúncia de um pesquisador que avisou a Lancet que os dados, o banco de dados não estava acurado, né? Que eles tinham manipulado. E aí um dos autores desse artigo é dono de uma empresa particular que fazia alimentava o banco de dados com informações de diversos países. Só que ele só alimentava com os dados de interesse, ou seja, os dados que iam contra os efeitos da cloroquina e da hidroxicloroquina. Os que eram favoráveis ao uso, assim, que mostravam efeito, ele não lançava no banco de dados. Então, o trabalho foi retratado e ficou bem famoso aí, né? Foi até uma vergonha para a própria revista, que é uma revista muito famosa, tipo Nature, né? Science, o The Lancet, uma revista muito famosa na área médica. E aí esse é um caso bem recente. Existe também nesse link aqui eles falam que é uma tendência. E aí até o jornalista que faz a matéria, ele diz que tendência não seria a palavra correta, porque você não pode ter uma tendência a erros, né? Usar essa palavra não seria correto. Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte, um matemático, dois pesquisadores da área de matemática do Irã, eles tiveram 3 papers retratados em periódicos da Elsevier, recentemente, porque eles foram acusados de fornecer e-mails falsos daqueles 5 revisores. Lembra que no processo de revisão a gente pode sugerir 5 revisores para o seu trabalho, que seriam os experts na área e tal? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os nomes reais dos pesquisadores que são experts na área do trabalho deles, a instituição, tudo, só que na hora de fornecer o e-mail, eles forneceram um outro e-mail, um e-mail falso, criado inclusive no site do periódico. Lembra que a gente pode fazer login como autor, como revisor e como editor? Eles já tinham até o login de revisor cadastrado no periódico da revista. Então, quando eles mandaram o manuscrito, sugerindo 5 revisores, o editor escolheu dali 2 revisores e mandou o trabalho para o e-mail que estava ali, no cadastro. E o que aconteceu? Veio de lá um relatório dos pareceristas falso, porque era um relatório bem escrito e positivo, elogiando o trabalho, né? Falando que o trabalho estava muito bom, que os dados estavam muito pertinentes, etc. O que o editor fez? Ele foi induzido a aceitar o artigo, com base no conselho positivo que ele presumiu ser de 2 especialistas da área. Então, isso representou uma violação clara dos fundamentos do processo de revisão por pares, né, que é a política de publicação e padrão de ética em publicações científicas. Então, se vocês clicarem aqui ou colocarem esse título no Google, vocês vão clicar aqui, né? Vocês vão ter a reportagem na íntegra falando, então, sobre esse caso, tá? Bom, então, fora a má conduta, que a gente já falou bastante sobre isso, né? O Brasil não tem casos, são raros os casos, né, descritos
má conduta em papers retratados, mas é claro que a gente tem que ficar atento a tudo isso. Vocês viram que tem inclusive coisas que são má condutas que a gente até nem achava que pudesse ser e né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a linguagem. Então, é muito importante que o manuscrito, o seu trabalho, ele tenha uma mensagem clara, tá? Você tem que ser bem claro onde está o alvo do seu trabalho, tá? Quando a gente lê, tem que ser escrito de uma forma simples e clara. Então, um bom artigo, ele tem, né, ele é conciso, tem frases curtas, uma frase curta, frases curtas são frases que não tem mais de 20 palavras. Então, se você colocar mais de 20 palavras numa frase, ela já começa a ficar confusa, tá? Palavras pequenas e conhecidas. Não inventar palavras difíceis, tá? Tem que ter clareza. Aqui, quanto mais simples, mais sofisticado, tá? De uma forma geral, você vai usar, então, partes mais importantes no início e no final do seu trabalho, tá? Detalhes vão ser inseridos no meio. Frases curtas, como eu já falei, né? Com o máximo 20 palavras ou 2 verbos, tá? Mais de 2 verbos numa frase já é ruim de entender, tá? Então, frases boas têm poucas pontuações, no máximo 4 sinais, né? Vírgula e ponto, no máximo 4 numa frase inteira, no máximo 2 verbos, no máximo 20 palavras. Evitar usar ponto e vírgula, tá? Por quê? Porque a gente quer uma coisa simples e clara, concisa, sem requintes, tá? Não que o ponto e vírgula esteja errado, mas ele já é uma forma mais requintada de você escrever. Tem lá os usos certinhos, né? Por exemplo, existem palavras que são usadas e se repetem. Se você pegar vários papers, vocês vão ver que essas palavras estão em todos eles, né? Podem ser advérbios ou locuções de ligação entre frases ou parágrafos, né? Ou até mesmo entre ideias, né? Por exemplo, aqui, até a presente data, ou né, to date, ou até agora. Então, por exemplo, você está lá escrevendo na sua introdução e você quer colocar lá, né, que até a presente data não existem não existem relatos sobre tal e tal coisa que é o que você está estudando. Então, você começa a escrever usando sempre essas palavras que tornam o texto fácil, ou seja, quando você começar a ler a frase, você já sabe qual é o intuito do autor, né? Até a presente data, até agora. Então, ele vai introduzir a ideia do gap que existe dentro do seu tema, né? Outra locução importante é em contraste com, né? Então, a gente já entende que agora você vinha falando uma coisa, né? Justificando um ponto de vista, e aí quando você começa uma outra frase com in contrast to, você vai introduzir um pensamento contrário agora, né? Porque sempre a gente tem que apresentar os prós e os contras. Então, você costuma usar in contrast to. Essa evidência implica que, né? Então, por exemplo, você está lá apresentando um resultado, um dado importante que você achou. Aí você descreve o resultado. Aí você dá um ponto, nova frase, no mesmo parágrafo, você vai escrever o que isso significa, o que essa evidência representa, né? Então, essa é uma frase que aparece bastante também, que vocês podem usar.
Então, here we tested, aqui nós testamos, tal. Você pode ter, tá escrevendo lá o seu resumo, né? Então, aqui nós testamos tais e tais condições, temperatura, blá, blá. Aí no final, in conclusion, our results shows for the first time. Então, em conclusão, nossos resultados mostram pela primeira vez que aí você vai introduz a sua conclusão com essa frase, que significa que, em resumo, os nossos resultados mostram pela primeira vez um aumento do número de casos, seja bem pontual no que você quer chegar para finalizar, tá? Uso do gerúndio não é muito bom, é meio, assim, mal visto, é uma linguagem ruim. Então, por exemplo, we are going to show, nós mostraremos, não, tá? We are intending to publish, então, o uso do ing não é muito bom. Por exemplo, aqui, ó, uma proteína de 26 kilodalton corresponde to, tá? Então, a 26 kilodalton protein corresponding to. Não está muito fluido essa frase. Então, olha como fica mais bonito. Uma proteína de 26 kilodalton, a qual corresponde, which corresponds to, né? É muito melhor do que usar o ing, tá? After interacting with the material. After interaction with the material. Então, você troca o ing reformula a frase. Depois da interação depois de interagir com o material ou depois da interação com o material, né? Isso aqui é interessante, ó. We pretended to realize the following study. Então, ou we intended to perform the following study. Então, qual a diferença entre o verbo pretend e o intend? Então, pretend é fingir. Então, aqui você escreveu, né, podia pensar que nós pretendemos realizar o seguinte estudo, mas não. Pretender é intend. Pretend é fingir. Então, nós fingimos realizar o seguinte estudo. Então, se você quiser passar essa ideia, você vai escrever: nós pretendemos realizar. E aí, em vez de realize, é performance, que é realizar, mas realizar no sentido de fazer um experimento, tá? Então, se usa perform, não realize. Então, we intended to perform the following study. Seria melhor do que usar o gerúndio, então, tá? Outras dicas, por exemplo, o uso do that e do which, né? Então, that define e which descreve. Então, por exemplo, aqui, ó, a enfermaria que tem menos casos será fechada. Tá? A enfermaria que tem menos casos será fechada. E aqui usando o it. A janela, aí é entre vírgulas, tá? A qual foi fechada, dava para o pátio. Então, normalmente, that não tem vírgula e o which tem vírgula. E o that define e o which descreve, tá? Outra bastante interessante é quando usar do to ou because to, ou because of, desculpa. Do to está relacionado a um objeto. Por exemplo, o afastamento foi devido a um evento adverso. Was due to, tá? A um evento adverso relacionado ao objeto. Because of
pode estar relacionado a um verbo ou a um substantivo. Aqui é um objeto. Então, aqui, o paciente se afastou por causa de um advento adverso. Tá? Então, a diferença entre usar because of ou due to. Compare to ou compare with. Esse é bem interessante também, ó. Compare to, você expressa similaridade. E compare with, você expressa diferença. Então, por exemplo, Shaw, que é o nome da pessoa lá. Eu comparo com um dia de verão, tá? Ele tá comparando essa pessoa aqui com um dia de verão. Ele é alegre, iluminado, sei lá eu, né? Essas comparações poéticas aqui. Mas ele está querendo dizer que um dia de verão e o shawl tá expressando similaridade entre os dois. Agora, esse outro aqui, essa outra frase. Nós comparamos fentanil com o placebo. Então, o compare to expressa similaridade e o compare with expressa diferença. Então, nós comparamos fentanil com placebo para ver a diferença entre os dois. Né? Aqui é o efeito do medicamento vai ser comparado se existe diferença entre o placebo e o medicamento real, tá? Então, por isso eu escrevo compare tananã com tananã. Agora, se eu tô querendo expressar similaridade, é compare tananã com um dia de verão. Essa expressão aqui é como se fosse him, tá? O pronome dele aqui. É um inglês mais estiloso. Quando usar may, might, can, could, would ou should. Por exemplo, it may indicate a good proposal. Isso pode indicar uma boa proposta. Tá? Aí usa o may. This vaccine could be the solution. Então, nesse caso, could dá uma opção. Poderia. Aqui pode indicar, indica uma proposta, tá? E aqui dá uma opção de solução. E o would, these results would open a new avenue. Então, esses resultados poderiam abrir uma nova opção de estudo, um novo caminho, uma nova avenida aqui, mas no sentido de um novo caminho. O should, por exemplo, ele deveria, mas no sentido de dar um conselho. Né? Então, isso é mais do inglês mesmo, tá? O uso de cada uma dessas. Quando eu quiser passar uma ideia de probabilidade, né, eu posso usar verbos como parecer, to seem, to appears, que é aparecer, to indicate, indicar, to suggest, sugerir, to propose, propor, ou to speculate, que é especular. Aí aqui tem um exemplo. It seems, isso parece razoável. Então, tá dando uma probabilidade de que aquele teu resultado seja realmente favorável, tá? Que é mais ou menos a ideia de que it looks probable. Isso parece provável. Ou seja, isso parece razoável, tá? É uma probabilidade de que aquele seu resultado seja razoável para uma determinada interpretação. E você pode usar esses verbos quando você quiser passar essa ideia de probabilidade no que você está escrevendo. Agora aqui, eu gostaria que vocês lessem, por exemplo, esse aqui é aquela frase que você coloca lá no final da discussão, antes das referências,
para excluir conflito de interesse, né? Então, tem duas frases, ó. The author declares that they have no competing interest. Então, os autores declaram que eles não têm conflito de interesse. Ou a segunda frase. The authors declare that they don't have competing interest. Então, os autores declaram que eles não têm conflito de interesse. Então, qual das duas está certa a escrita? Número 1 ou número 2? Pensem aí. Número 1. É assim que se escreve. Os autores declaram que eles que eles não têm, que eles têm nenhum conflito de interesse, tá? É assim que escreve em inglês. Outra dica é usar o singular nas indicações nas tabelas. Por exemplo, aqui, ó, characteristics, old ratio, não é old ratios, não é taxas de odds, né? Então, não usar no plural, tá? Usar no singular, tá? E mesma coisa, não usar males, females, tá? Homem e mulher no singular, o sexo, tá? Aí o povo troca aqui por gender, né? Que é melhor que botar sexo também. Bom, e o uso de vírgulas, né? Por exemplo, frases comuns que aparecem em artigos. In Brasil, vírgula. Of this, vírgula. However, vírgula. Therefore, vírgula. Currently, vírgula. As previously reported, vírgula. Então, sempre procurar usar vírgula depois dessas palavras, porque isso mostra que você está escrevendo o inglês de uma forma fluida, tá? Correta. Olha esse aqui, ó. Como que também, lembra que eu falei para vocês que quando vocês forem escolher uma revista, é importante saber se essa revista é britânica ou americana, o inglês, né? Por quê? Porque existem diferenças. Olha só isso aqui. Por exemplo, se eu for falar uma frase, X is different from Y, né? Você leu? Gato é diferente do cachorro, tá? Então, X e Y são duas coisas que eu estou comparando. Então, X is different from Y. Isso é um uso bom para o inglês britânico, tá? X is different to Y, para, né? Diferente de e diferente para. Então, largamente usado na Inglaterra. A Inglaterra usa muito isso, assim, para passar essa ideia, usa a preposição to. Mas, nos Estados Unidos, é tecnicamente incorreto você fazer uma comparação, assim, usando o to aqui, falando tal coisa é diferente da outra, tá? Enquanto que X is different than Y, X é diferente que Y, than que, né? Somente é aceitável nos Estados Unidos. Então, você lembra que a dog differs from a cat. Então, um cachorro difere de um gato. Isso é um bom uso no inglês britânico, tá? Differs from, tá? A preposição mais correta, se o inglês for britânico, seria from. Outras diferenças, né? Por exemplo, aqui, ó. Uso de C e de S. No inglês britânico, isso. Olha só como é que a grafia muda, né? Normalmente você usa C para substantivo e S no verbo. Exemplo, prática, practice. Então, clinical practice, prática clínica. Então,
a prática aqui é um substantivo, então ele coloca com C. Agora, olha, practice carefully. Pratique cuidadosamente. Então, aqui já é um verbo. E olha, é com S. Então, normalmente, as palavras derivadas de um substantivo, um verbo derivado de um substantivo, ou vice-versa, eles mudam a grafia no inglês britânico, tá? C para substantivo e S para o verbo. Então, por exemplo, ó, marketing license. Então, licença de marketing. Licença aqui, no caso, com C. Agora, licença para matar. Licenciado, autorizado a matar. É verbo, licenciado, tá até no passado. Então, autorizado a matar, né? É com S, porque é verbo. Então, pense como você diria conselho. Advice com C ou advice com S? Ou melhor, o que é advice com C e o que é advice com S? Então, advice com C é conselho e advice com S é aconselhar, o verbo aconselhar, tá? Sabiam disso? Olha agora diferenças mais pontuais de palavras, né? No inglês britânico e inglês americano. Então, em relação ao AE e no inglês americano só E. Então, a hematology, enquanto que o americano hematology. Hematologia, tá? Pode ser a hematology, se for britânico, ou hematology. Ou ginecologia também muda, tá? O OE também muda se for britânico ou americano. Estrogênio, né? O hormônio, ou oestrogen, tá? Não sei como pronuncia. Color, em inglês britânico, color, e americano color, só com O. Esse aqui é bem famoso, ó. Analyze com S é britânico e analyze com Z é americano, tá? Então, analisar. Então, we analyzed the sample with blá, blá. Então, nós analisamos as amostras com então, we analyzed com S, se for um manuscrito escrito com inglês britânico, ou com Z no americano. E assim vai outras grafias aqui, tá? Que diferem, então, entre os dois. Por isso que é importante você escolher, antes de começar a escrever um manuscrito, você vai escolher qual é a revista e vai olhar se o inglês é britânico ou americano, tá? Ou, às vezes, ela aceita ambos os inglês, a origem do inglês, né? Tem revistas que são, por exemplo, brasileiras, né? Elas podem, aceitar inglês britânico ou americano, mas você não pode misturar os dois no mesmo trabalho. Ou ele tem que ser todo no inglês britânico ou todo no inglês americano. Essa aqui é uma dica bem legal, tá? Prefira usar palavras terminadas em IC ao invés de ICAL quando você estiver escrevendo tópicos médicos. Exemplo, epidemiologic, não epidemiological, geographic, não geographical, serologic, não serological, logistic, immunologic, toxicology, anatomic, tá? Prefira terminação IC do que ICAL, tá? É meio que um uso padronizado pelo CDC, tá? Expressões introdutórias. Você pegar uma introdução de um artigo, você vai ver muito isso, assim, ó. We believe, nós acreditamos, to our knowledge, né?
we feel that, if true. Então, são expressões que você usa para introduzir um assunto. Nós acreditamos que o número de casos, o nosso conhecimento sobre o Covid nos faz acreditar, e assim vai, tá? Então, você introduz um assunto podendo usar essas expressões. Para finalizar a sua introdução e justificar o seu trabalho, ou seja, você já falou, já escreveu tudo lá na sua introdução, aí você vai justificar, então, por que você quer fazer o seu trabalho, né? Você vai apresentar a sua justificativa, aí você começa a frase assim, ó. Therefore, né, portanto, is imperative I study to clarify whether. Então, é importante, é imperativo estudar para esclarecer se... Tararara, aí você vota o objetivo do seu trabalho, tá? Então, ou seja, você apresentou todos os seus argumentos, aí você vai dizer o porquê que é importante fazer o seu trabalho. Aí você pode começar a frase assim, tá? Imperativo é um verbo imperativo significa indispensável, necessário, urgente, etc, tá? Outras palavras ou expressões que você usa muito, muito, muito nos artigos e que você pode ter anotado do lado o que significa, e para você saber quando você quer passar uma ideia de contrária, uma ideia de adição, alguém está corroborando com a sua frase. Você escreveu uma frase, a próxima frase é corroborando a primeira, você usa determinadas expressões. Então, por exemplo, however, therefore, in addition, on the other hand, interestingly, moreover, likewise, similarly, surprisingly. Então, por exemplo, porém, entretanto, portanto. Então, aqui você vem escrevendo um negócio, aí você fala assim, tal coisa é assim, assim, porém, não. Aí muda a ideia do que você vai... Quando você quiser passar essa ideia na próxima frase, você pode usar uma expressão dessa. In addition, então, fulano de tal encontrou isso e isso. No trabalho dele lá na Alemanha. E daí depois você quer botar um outro dado de alguém que trabalhou com a mesma coisa nos Estados Unidos e achou também resultado similar. Aí você bota in addition, ou seja, além disso, né? Além do que, além do mais, em adição ao que já foi falado, mais a frase que vem depois vem trazer essa ideia de complementar o que você está dizendo. Enquanto que se o que você vai escrever depois tem a ideia de contradizer, né? Tal fulano encontrou isso, entretanto, porém, fulano, por outro lado, ao contrário, fulano encontrou isso. Aí você usa in the other hand, por outra mão, por outro lado, né? Quando você usa on the other hand, tem bastante isso. Significa que vai passar uma ideia divergente da primeira. Então, na hora de escrever, você pode usar dessas palavrinhas para transformar o seu texto né? Porque a pessoa que está lendo, ela gosta de já prever o que vai ser dito no que ele vai ler já na próxima frase. Então, essas palavras servem para deixar o leitor mais tranquilo, entender que agora vem uma ideia contraditória. Ou, interessantemente, curiosamente, é algo... Olha, quando você começa uma frase assim, é que o que você vai escrever aqui é muito interessante. Aí, às vezes, é até uma coisa que nem se esperava. Curiosamente, nós encontramos... We found the results... Você vai escrever... Interessantemente, curiosamente, nós achamos tal coisa, tá? Quando você quiser passar essa ideia, então. Moreover também
mais ou menos tipo however, não, é mais no sentido de in addition, que é além disso, né? Likewise, da mesma forma, similarmente, surpreendentemente, ou seja, algo que você não esperava achar e você encontrou. Então, às vezes você quer destacar uma coisa que você não, do resultado seu, que foi tipo assim, surpreendente, porque você não esperava. Aqui é interessante, você esperava o negócio, curiosamente você achou aquilo ali, mas está concordando. Aqui, surpreendentemente, é uma coisa que não se esperava, tá? E assim por diante, você vai escrevendo, vai escolhendo palavras que possam ajudar. Olha só, exemplo. Previous studies reported that. Estudos prévios reportaram que, in contrast to, tá? Você veio falando dos trabalhos que concordam com você. Fulano, eu encontrei isso, fulano também encontrou isso, in addition, fulano também encontrou isso. Aí você vem e fala assim, por outro lado, estudos prévios reportam que, ou alternativamente, ou some authors have reported, ou seja, alguns autores têm reportado. Você começa, quando você vai introduzir o resultado de outros estudos, você pode usar essas palavras, essas expressões, né? Isso aqui você vai usar bastante para discutir os seus achados, os seus resultados, quando você estiver lá na discussão comparando eles com os demais estudos publicados na literatura, né? Você pode usar dessas expressões para ajudar a fazer uma escrita bonita. Aqui você pode, por exemplo, na conclusão, né? As expected, ou seja, conforme esperado, como esperado. Como esperado, os resultados demonstraram que... Blá, 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 blá. Ou você pode usar, essa aqui também tem bastante. Taken together. Our results suggest that. Ou seja, take together é tipo, pega tudo junto que foi falado aqui, né? Você veio lá na sua discussão apresentando vários pontos de vista, e com base no seu resultado, aí você vai concluir. Então, com base em tudo que foi apresentado, taken together, pegue tudo isso, pegando tudo isso que foi falado, né? Não precisa escrever que foi falado, é só a expressão que quer dizer isso. Taken together, our results suggest. Então, nossos resultados sugerem que o uso do fármaco tal é bom para... Entendeu? Mas sempre lembrando, gente, que você vai usar essas expressões, essas palavrinhas que se repetem, mas um artigo científico não é literatura de romance. Então, não use palavras difíceis e de pouco uso. Você vai usar as palavras que já se usam nos trabalhos. Então, inclusive, a nossa atividade dessa semana vai ser isso. Eu vou pedir para vocês buscarem na literatura. Eu vou vou pedir que vocês selecionem 10 papers individualmente sobre o trabalho de vocês, né? Ou o que vocês quiserem. 10 papers. E aí, desses 10 papers, vocês vão fazer para mim uma lista de 100 palavras ou expressões ou locuções que se repetem nos trabalhos. Por exemplo, however, therefore, in addition, on the other hand, some authors have reported, são pedaços de frases ou expressões que se repetem nesses 10 artigos, que mais se repetem. Eu quero 100 palavras. Por quê? Porque vai ajudar vocês aí do lado vocês vão colocar o significado dessas palavras, tá? A tradução. Porque esse
documento que vocês vão gerar, ele vai servir para vocês usarem depois, quando vocês forem escrever o trabalho de vocês. Vocês vão ver o quanto, por coincidência, você nunca percebeu quantas palavras se repetem. Que coincidência enorme é essa? São sempre as mesmas palavras, in the other hand, on addition, therefore, blá, blá, blá. Sempre vem essas assim. Agora, tem outras diferentes. Eu coloquei algumas aqui. Pode usar as mesmas que eu coloquei? Pode, mas eu quero 100. Então, vocês vão ter que pegar, no mínimo, 10 artigos para procurar 100 palavras, tá? E eu quero que vocês, no Word, no PDF que vocês vão me enviar, vocês vão botar o nome dos artigos que vocês usaram, só o título, tá? O título do artigo que vocês usaram, e aí segue a lista das 10 palavras ou expressões ou pedaços de frases com a tradução do lado para o português, tá? Isso vai ajudar demais vocês e vocês vão ver como essas palavras se repetem, tá? Então, eu vou finalizar essa primeira parte da unidade sobre a unidade 4, sobre linguagem e má conduta aqui. E depois vem uma parte 2 que a gente vai falar sobre a revisão do inglês, a aula bem rapidinho, daí, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês 2 artigos que podem ser usados, então, como referência. Se vocês quiserem aprender mais sobre, né, como escrever artigos científicos como um nativo da língua inglesa, né? São 10 dicas para os falantes de português. Já tinha mencionado esse trabalho para vocês. E tem esse outro aqui, que é o Open Access, tá? Que é o Clinicals, na revista Clinicals de 2014, volume 69, página 156 a 157. Lá tem um trabalho também com um artigo com várias dicas de escrita, tá? E na próxima aula, então, nós vamos começar a falar sobre, na parte 2 dessa unidade, a gente vai falar, então, sobre a revisão do inglês. Até mais!